Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor nosso Deus, de termos mais familiaridade com a Santa Palavra do Senhor e também com o Espírito Santo. E para darmos início nesta programação, nós teremos então uma palavra de oração. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos achamos reunidos em Tua santa presença. Através desse meio virtual, estamos todos reunidos ao redor da Tua santa palavra. E eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, que o Senhor dê a graça, a bênção em favor de cada um, que o Senhor possa ser glorificado através de nós, Teus servos, Teus filhos, aqui na terra, Senhor. Então pedimos direção, pedimos inspiração para este trabalho, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos neste momento. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, a escritura que vamos ler está em São Mateus, capítulo 19, e começaremos com o versículo 1. E enquanto os irmãos localizam em suas Bíblias,
se assim o desejarem. Nós queremos lembrar que esta programação é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os cultos ali são realizados todas as quartas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 18h30. E vocês todos são convidados para estarem ali conosco. E também na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E vocês todos aí da região, dessa vasta região de Campinas, não é? Estão todos convidados a estarem conosco em nossas reuniões. E se você desejar fazer um pedido de oração, então você pode deixar o seu pedido aí embaixo nos comentários com o seu nome, a sua causa, se for o caso, se você desejar mencionar o motivo do pedido e também de onde você é, para que nós possamos então orar por você, tanto na programação aqui no canal, como também em nossa igreja, onde temos o livro, em cujo livro está então estão anotados os nomes das pessoas, não é? E não esqueçam também de clicar no gostei, né, para poder impulsionar o vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, e também ativar as notificações para você receber as notificações, receber os vídeos no seu e-mail, no seu dispositivo, assim que eles são publicados. E nós temos 3 canais de WhatsApp, 3 contas, não é? E você pode também, se desejar, fazer uma solicitação através do número que se encontra aí na descrição. E você pode fazer uma solicitação e nós poderemos te adicionar também no canal. E aí você recebe também diretamente, quando eles são colocados ali, todos os cultos, todas as programações aqui do canal são colocadas nesses canais do WhatsApp, sempre no horário aí das 18h30 às 19 horas. Isto em se tratando naturalmente dos cultos, né? Mas nós temos também, estamos com um programa de leitura sistemática da Bíblia e nós estamos lendo agora o livro de Provérbios. E aí então esse o livro de Provérbios, a leitura sistemática, ela é publicada em horários diferentes, né? Mas de qualquer maneira vai no seu WhatsApp também, se você estiver fazendo parte como participante do canal. Bom, dito tudo isto, eu acho que agora já é a hora de nós irmos então para a leitura da Sagrada Escritura, não é? Conforme nós anunciamos, São Mateus capítulo 19, e nós leremos o primeiro e o segundo versículo. Vamos aqui então. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava. Vamos ler somente esses 2 versículos, não é? Não vamos perder isso de mente. Ele foi para o outro lado do Jordão e uma grande multidão o acompanhava e ele curava a todos. É muito interessante nós observarmos os detalhes do que está escrito, não é? E agora nós estamos aqui no parágrafo, nós estamos lendo a mensagem 1 em 1 milhão, né? E nós vamos agora aqui para o parágrafo 28, onde estamos parados. E vamos assim então, seguindo através do estudo sistemático desta mensagem,
que é muito importante para nós aprendermos a palavra de Deus, não é? Parágrafo 28, então, prosseguimos daqui em diante. A cura divina comumente atrai a atenção das pessoas e as traz à presença de Deus. Quando Deus faz algo que elas sabem que não é compreendido, né? Quando é uma coisa que foge da compreensão do humano, do nosso lado humano, não é? Então, como é que um homem que não cortou, que não fez uma cirurgia, conseguiu curar um câncer de uma pessoa? Né? Então aí isso fica incompreendido na mente humana. E se aquilo aconteceu, a pessoa estava morrendo, agora não está mais, então isso atrai as pessoas para Deus, né? É isso que ele está dizendo aqui. Não podemos mecanicamente mostrar como é feito. Deus o faz à sua própria maneira grandiosa. Então isso atrai a atenção das pessoas para mostrar que há uma presença de um poder em algum lugar que pode fazer algo que está além da compreensão humana e que as faz olhar para o Cordeiro de Deus. Eu vou dar uma paradinha aqui, né? Você vai se lembrar de um exemplo nas Escrituras, quando aquele homem cego foi curado pelo Senhor Jesus Cristo, não é? Então, os que eram contrários a ele, contrários ao Senhor Jesus Cristo, os fariseus, geralmente quem é contrário são os religiosos. Aqueles que não se envolvem em religião, em nada, às vezes ignoram, nem prestam atenção. Mas os que são contrários sempre são os religiosos. Então aqueles religiosos ficaram incomodados com aquele homem, dando testemunho de que tinha sido curado, não é? Então, porque ele curou o homem, parece-me que foi aquele que ele untou os olhos dele com um lodo que ele fez com saliva, né, na terra, e untou os olhos dele e disse: agora você vai e lava no tanque de Siloé e tal. E se não tiver a minha memória falhando, então é esse caso de cura aí. E ele não enxergou Jesus, porque ele estava cego, ele só falou com ele, ouviu ele, e ele disse: agora você vai e lava no tanque de Siloé, não é? E quando ele foi lá, que ele lavou, ele começou a enxergar. E ele, é claro, se fosse você, se fosse eu, o que você faria? Você saía na rua gritando. Você saía na rua falando: gente, aconteceu uma coisa terrível, tremenda comigo. Eu era cego e agora eu não sou mais, eu estou vendo. No mínimo a gente faria isso, né? Você perderia o acanhamento e sairia gritando. E os religiosos, então, incomodados com isso, vieram perguntar a ele como é que tinha acontecido. Ele falou: eu não sei como é que aconteceu, não é? Porque eu só sei que foi um homem chamado Jesus. Né? Ele falou assim, e os fariseus já sabiam quem era o homem chamado Jesus, não é? E eles disseram assim: mas esse homem aí é um pecador, você não pode dar ouvidos a ele. Olha que resposta que ele deu, mais óbvia. Ele disse assim: bom, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu estou vendo. Amém? Toma, Satanás. Se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora não sou mais, agora eu estou vendo. E eles todos sabiam que ele era cego. E aí? Agora é claro que existem as pessoas que são redimíveis e existem as pessoas que não são redimíveis. Para os redimíveis, esse testemunho seria o suficiente para que eles também pudessem procurar ao Senhor Jesus Cristo e segui-lo, não é? Para os redimíveis. Mas para os que não são redimíveis, não adiantaria nada. Porque
no ministério do irmão Brana, profeta de Deus para esta era, aconteceu um fato, e ficou narrado, né, nas mensagens. Um certo incrédulo religioso disse assim a ele que ele não cria em cura divina, né? Ele falou assim: eu só creria se você trouxesse aqui para mim, na minha presença, para eu ver um homem que tenha sido curado, alguém que tenha sido curado. Então ele trouxe. Profeta de Deus, irmão Brana, trouxe um homem que havia sido curado de cegueira. Ele era cego e depois foi curado através da oração do profeta de Deus. Então, quando ele trouxe a pessoa ali e a pessoa testificou: não, eu era realmente cego e agora eu estou vendo, não é? Mas você pensa que o profeta de Deus não sabia o que iria acontecer? Ele dizia sempre em suas mensagens que o Senhor Jesus Cristo dizia: o Filho não faz nada sem que primeiro veja o Pai fazer. Então o Pai, Deus, mostrava para o Senhor Jesus Cristo em uma visão o que haveria de acontecer. E com o irmão Brana era a mesma coisa. Às vezes Deus lhe mostrava a visão do que ia acontecer. Então ele trouxe o homem cego ali, falou: fala para ele, né, testifica para ele. Ele disse: não, eu realmente era cego e eu recebi a oração e estou curado. Aí o incrédulo religioso disse assim: mas eu não creio, né? Aí sabe o que o profeta respondeu para ele? Tu és um demônio. Pronto, era isso que ele era. Então, é como Judas Iscariotes. Você já viu escrito na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu não escolhi vocês em número de 12. Judas fazia parte dos 12, né? Eu não escolhi vocês em número de 12, no entanto, um de vós é o diabo. Pronto. Quer dizer, o diabo, quando o diabo está na alma daquela pessoa, ela não é redimível. Pode dar testemunho, Deus pode fazer o que Ele fizer, mostrar o seu poder, mostrar a sua graça, a sua verdade, não vai adiantar nada, porque aquela alma não é redimível. Aquela alma é da descendência de Caim, porque os descendentes de Caim não são redimíveis. Mas existem os descendentes de Deus que estão enganados. Esses são redimíveis, não é? Mas vamos aqui então, né, que eu fiz uma pausa aqui. E sempre a cura divina, tem uma reticência aqui, né? Disseram-me, e eu creio eu próprio, que aproximadamente entre 60 talvez e 70% do ministério de Nosso Senhor se tratou de cura divina. O profeta está dizendo aqui, 60% ou 70%. Quer dizer, sobraria então só uns 30% da parte que ele pregou aqui, do seu ministério, que não se referia à cura divina, que foi justamente a parte quando ele foi pregar a sua doutrina, e aí ele não foi aceito, né? Então, tratou da cura divina. E ele faz isso para atrair as pessoas. Então, quando elas estavam ali, ele dizia: se não credes que eu o sou, perecereis em vosso pecado. Agora, cura divina é um grande chamariz para levar as pessoas a olharem para o Senhor Jesus. E o doutor F.F. Bosworth, do qual muitos de vocês foram amigos e o conheceram, então neste caso, certamente ele já não estava mais entre nós, né? O irmão Bosworth. O conheceram e seu ministério significou tanto para mim como jovem ministro, e eu comecei com minhas reuniões
e acabei conhecendo o irmão Bosworth. Ele costumava dizer cura divina. Agora, esse é um exemplo rudimentar. Ele dizia, cura divina é a isca no anzol. Né? Quando fala assim, ele falou, isso é uma comparação rude, né? Que ele fazia e eu estou comentando aqui. Porque se é um anzol, alguém poderia dizer assim, mas anzol não faz bem para ninguém, não. Anzol pega a vítima e tira a vida dela, não é assim que acontece com o peixe, não é? Você põe a isca, né, e depois pega o peixe, o anzol finca na boca dele, ali, né, atravessa a boca dele ali, e aí pega ele e mata e come. Então, por isso que ele disse que é uma expressão um pouco rudimentar, né? Mas nesse caso aqui é só uma comparação e é plenamente diferente, porque esse anzol de Deus, né, é para salvar, não é para matar, é para dar vida. Mas enfim, tem que se pegar, né, o peixe, né? Bom, dizia, nunca se mostra o anzol ao peixe, mostra-se a isca a ele. E então ele vai atrás da isca e morde o anzol. Então é isso o que que tentamos fazer. Esse é o nosso objetivo, é levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Portanto, se Ele era o curador nos dias passados, Ele é o curador hoje. Somente um testemunho pessoal, antes que ore pelos enfermos ao alcance do rádio. Foi há alguns dias eu estava sentado numa montanha onde uma grande coisa tinha acontecido perante 15 ou 20 irmãos. Ali onde o anjo do Senhor desceu, de tal modo e grande luz voando como um cometa, explodindo ali pelas montanhas e rochas, sendo lançadas por 200 pés, 6 milhas, né? Deve ser 6 milhas ou mais por ali, cortando o topo das árvores, e eu estava em pé bem debaixo disso, e lhes contei poucos meses antes que acontecesse, que isso estaria ali e o que aconteceria. Francamente foi dito no dia anterior, e todos esses homens correndo para baixo de caminhonetas e tudo mais, tentando escapar, porque as pedras enormes vinham caindo, né? E eles correram e esconderam debaixo das caminhonetas, né? Tentando escapar. Eles não sabiam o que havia acontecido. E ele falou e disse, ele, né? Ele falou e disse o que aconteceria imediatamente a seguir. Sentado numa certa rocha ali, exatamente onde ele tinha aparecido, eu tinha um amigo que estava conosco, que veio lá de Minnesota. Seus parentes estão aqui esta manhã e não tenho certeza se ele está aqui em um dos outros andares. Era Donovan Hertz, e um excelente jovem, um luterano que há pouco tinha entregado sua vida a Cristo e sido cheio do Espírito Santo. Um rapaz alemão muito humilde, com cerca de 30 anos. Família, 2 ou 3 criancinhas, e se mudou para Tucson, apenas para ser meu vizinho,
para onde 300 ou 400 haviam se mudado para serem vizinhos, de modo que ele... E estou contente por ter vizinhos como esses. Eles me seguem até a África do Sul e por toda parte por aí, apenas para estarem perto e verem comigo e estarem comigo e usufruírem o gozo do Senhor. Um rapaz tão humilde, eu nunca reparei muito nele. Naturalmente, as pessoas que eu conheço e me acompanham são como meu próprio irmão, irmã. Eu os observo e sinto se acho que estão saindo de linha e os chamo de lado e falo com eles. Isso é muito bom, né? Se ele percebia que o irmão estava errando, ele chamava o irmão com carinho, com amor, naturalmente, e dizia para ele: você não pode fazer isso, que você está errando, não é? É assim que ele fazia. Porque com eles, porque os amo. Nós queremos viver juntos na glória. E às vezes, talvez nas reuniões, vocês achem que eu falo asperamente com vocês. Não é assim. Não é porque eu não os ame, mas vem do coração, porque eu tenho de ser somente um caminho. Há somente uma maneira de servir a Deus, e devemos permanecer em seu caminho, independente de quais sejam os nossos pensamentos. Seu caminho tem que ser, não é? E eu notei, Donovan, na ponta direita de sua orelha estava inchado, talvez 3 vezes o seu tamanho, e parecia muito vermelho. Bem, agora, achando que talvez, tendo estado no deserto por alguns dias, que onde havíamos estado, que talvez ele tivesse esbarrado a orelha em algum cacto, porém, segurando sua mão, descobri que era câncer. Porque, para quem não sabe, Deus, o Senhor Deus, havia dado para o profeta 2 sinais. Um deles era segurar na mão. Quando ele segurava na mão, ele tinha uma certa vibração e aquilo lhe dizia que tipo de enfermidade a pessoa tinha. Então, quando ele deu a mão, cumprimentou o irmão Donovan, então ele viu que o irmão Donovan estava com câncer na orelha, né? Desse modo eu disse a Donovan, Donovan, você tem há quanto tempo isso está em sua orelha? Só como para despistá-lo, como se eu não soubesse. Eu disse: há quanto tempo isso está aí, Donovan? Ele disse: irmão Branham, cerca de 6 meses. Eu disse: por que você não mencionou isto para mim? Ele disse: vendo-o tão ocupado, disse, eu não quis fazer isso. Disse, eu simplesmente pensei que talvez em alguma ocasião o Senhor lhe diria. Aleluia! Assim eu disse, você faz ideia do que seja isso? Ele disse, eu imagino. Eu disse, é isso mesmo. O irmão Donovan já tinha desconfiado que era câncer, mas ele disse, mas eu ando junto com o homem de Deus, eu ando junto com o profeta de Deus, no momento certo, certamente Deus vai lhe mostrar, Deus vai mandar ele fazer o que deve ser feito. Aleluia, glória a Deus. E na segunda manhã, não mais do que isso,
segurando a mão do rapaz na segunda manhã, não havia nem mesmo uma marca em sua orelha. Amém? Está vendo? Não havia nenhuma marca na sua orelha. Desapareceu completamente. Tantas vezes nós fazemos força tentando alcançar isso, aquilo, veja, estes sinais seguirão aos crentes, ao crente. Eu falei no plural, mas está escrito no singular. Estes sinais seguirão ao crente. Não disse, se orarem pelos enfermos, se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Nós temos de ter fé. Nós temos de ter fé, nós próprios, no que estamos fazendo muito bem. Isso aqui é muito bom também. Você tem que ter fé naquilo que você está fazendo. Você pode orar. Você pode falar com o Senhor também a respeito do seu problema, daquilo que esteja lhe afligindo. Fale com Ele, né? Glória a Deus. Então agora, vírgula, né? A gente não quer andar depressa e não respeita bem as vírgulas, né? Então, agora Donovan provavelmente esteja aqui. Vocês o conhecerão, ele estará aqui. Se não estiver aqui esta manhã, em um dos outros andares, você o conhecerão e ele saberá o testemunho. E que mais eu poderia dizer? Creio que Lucas ou João, um deles disse que o mundo não poderia conter os livros que poderiam ser escritos do que ele fez entre o povo. Foi João, né, que disse. Os livros, se fosse escrever tudo que o Senhor Jesus Cristo fez nos dias dele, porque depois ele continuou fazendo nos nossos dias, né? Então não haveria livros no mundo que coubesse. São João disse, ele fez entre o povo nesses últimos dias, como os enfermos foram curados, alcoólatras libertos, aos milhares deles, e todos os tipos de doenças e aflições. Agora, vocês, ao alcance do rádio, assim como aqui, estou segurando aqui agora um bom número de pedidos que chegaram pelo telefone esta manhã, constantemente tocando desde que chegamos, o telefone tocando, né? Desde que chegamos aqui, e assim 196 pedidos chegaram esta manhã pelo telefone desde que chegamos aqui. Deste modo, vamos nos unir em oração agora, enquanto cada um, onde quer que vocês estejam, na região, imponham as mãos uns sobre os outros. Se são crentes, se não, imponha a mão sobre a Bíblia ou algo aí, enquanto oramos aqui e aí. Glórias a Deus. Aleluia. Ele vai orar agora. Querido Pai Celestial, o pequeno testemunho de Donovan Wertz, apenas um dos milhares, Senhor, que Tu tens tão bondosamente. Rogo que Tu olhes para o coração das pessoas, tanto aqui como ao alcance do rádio, e que elas todas sejam curadas, que o maligno as deixe, e que elas sejam libertas de toda a sua aflição.
Conceda, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós pedimos. Amém. Obrigado, Senhor. Aqui tem um espaço em branco na fita, que é uma notinha do editor, não é? O irmão Brana termina o segundo programa de rádio. Editor. Bem, já são 3 vezes para mim aqui esta manhã. Que coisa! E vocês sabem, acabaram de dizer que temos de desocupar o prédio em cerca de 12, 14 minutos. Ou algo assim. E a administração disse, a qual está no outro andar ali, e eles não podem servir mais refeições. Nossas refeições se prolongaram. Nós temos tantos pratos, vocês sabem, de modo que estamos muito, muito alegres de ter tido esse grande jubileu gastronômico e espiritual, como eu o chamaria, esta manhã aqui com esse ótimo grupo de homens. Eu gostaria de fazer menção que estamos o culto novamente amanhã à tarde no Imbesse. Agora, nós estaremos orando pelos enfermos ali e esperando que Deus se encontre conosco. E eu vim para participar com minha parte, meu ministério, para fazer tudo o que pudermos para esta reunião ser um êxito. Não êxito porque sejam nossas reuniões, mas êxito pelas pessoas encontrarem a Jesus Cristo. Este é o êxito. Qualquer reunião, não importa o quanto louvemos a Deus, quantas grandes coisas o vejamos fazer, quantas vezes Ele fale conosco no Espírito e assim por diante, a menos que algo seja realizado. Algumas almas sejam trazidas para o reino. E o irmão Shekhar agora simplesmente fez uma afirmação verdadeira há pouco, a respeito do que pensamos sobre estes dias em que nós estamos vivendo. Eu verdadeiramente creio de todo o coração que estamos vivendo exatamente no tempo do encerramento, exatamente nas sombras do entardecer. O sol está muito adiantado e quando vemos coisas acontecendo de maneira que, ou seja, da maneira que estão hoje, ora, é difícil dizer o que outra geração traria alguns dias atrás. Então nós vemos aqui que ele está dizendo que os sinais, os acontecimentos mostravam que nós já estamos muito próximos do fim, não é? Agora ainda estamos no parágrafo 45, mais um pouquinho só. Permitam-me apresentar-lhes uma coisinha particular. Fizeram uma análise em todo o Arizona, onde moro, de todas as escolas. Eles fizeram com que as crianças, sem elas saberem, um teste mental. E adivinham o que aconteceu? Inclusive escolas secundárias, então já não são tão crianças, né? Escolas secundárias e escolas primárias. Havia 80% das crianças sofrendo de deficiência mental. 70% delas eram espectadoras de televisão. Vejam os males e simplesmente chegaram a nós de modo
despercebido. A gente fica pensando, né? Isso foi lá em 65, não é? E agora nós temos uma situação 100 vezes mais agravante, porque é o celular, é a internet. Naquele tempo não tinha internet, não é? No tempo que o Mombrano estava pregando aqui, não havia internet. E agora nós temos a internet. A comunicação ficou muito boa. Olha, eu estou usando a internet aqui para me comunicar com vocês, com os irmãos. Isso não é uma bênção? É uma lei de Deus. Mas acontece que Satanás vem e deturpa as coisas boas, perverte as coisas boas. Então agora tem se usado essa lei tão maravilhosa que poderia ser para o benefício das almas, da salvação de almas, da cura divina e tudo, para o engrandecimento do reino de Deus, e tem sido usado com certeza também para isso. Mas é muito mais ainda usado para coisas nocivas. Ele disse que foi feito esse exame, né, nessas escolas, tanto a escola primária como a secundária, e 70% delas estavam com deficiência mental. E 60% da causa era a televisão. Então, se fosse feito hoje, certamente seriam uns 90%, né, talvez, não sei, né? Mas vamos aqui para nós logo darmos encerramento na leitura, não é? Isso chegou para nós de um modo desapercebido e não pergunta-se por que isso acontece. Pode-se ouvir a voz de Deus clamando contra isso. E ainda assim, nós nos encontramos emaranhados nisso. Deixe-me contar-lhes algo chocante. Acho que ainda dá tempo. Deixe-me contar-lhes algo chocante. Vejam, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, mas o que faz a vontade de meu Pai. Sua vontade é a sua palavra. Nós podemos ser extremamente religiosos, passar ótimos momentos gritando, saltando nessas reuniões. O que nós somos, eu não quero ser crítico, porém tenho um dever a cumprir para com Deus, e esse dever é ser sincero e dizer o que Ele quer que eu diga. E eu estou certamente agradecido pela sede local da Califórnia, que tem sido paciente comigo em minhas convicções. Ele está falando aqui, essa sede local, eram os homens de negócio do Evangelho Completo, não é? Então eles sempre recebiam, era uma entidade interdenominacional, não é? E eles sempre davam a oportunidade para o irmão Branham pregar ali em suas reuniões. Então ele disse: eu estou agradecendo porque eles têm sido pacientes comigo. Eu prego muitas vezes duro contra as pessoas e eles me suportam. Não é isso que ele está dizendo aqui. Minhas convicções. Se não falo minhas convicções, sou hipócrita. E, ora, nem seria honesto com vocês. E se não puder ser honesto com vocês, como serei honesto com Deus? Porque eu os vejo e falo com vocês, naturalmente. Nós falamos com Deus também, porém temos de ser realmente sinceros e honestos uns com os outros. Nós estamos certamente numa horrível era, e vocês já pararam. Bom, chegamos no parágrafo aqui 46, e nós não vamos prosseguir a partir do 47, porque a hora já está ali quase nos dizendo para parar, não é?
Então nós vamos ter a oração agora em favor de todos os enfermos, a oração de encerramento. Então vamos parar por aqui, 1 em 1 milhão, parágrafo 46, né? Vamos orar então agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez fechamos os nossos olhos para agradecermos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua Santa Palavra e termos o privilégio de termos a mensagem que o Senhor nos enviou para podermos ser guiados através dela. E nós agradecemos por tudo isso, e eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os meus irmãos, indistintamente, independentemente de que corrente religiosa ele siga, da sua fé, e de qual grupo ele vai, independente disso, se eles são sinceros, se eles amam a Deus, nós oramos em favor de todos, pedindo a cura divina, pedindo a bênção, pedindo a solução para os seus problemas, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, ó Deus. E nós damos graças ao por todas as vitórias e também agradecemos ao Senhor pelo restabelecimento do nosso irmão Luiz Carlos, que é nosso companheiro, é obreiro ali no nosso tabernáculo em Santa Bárbara do Oeste. E graças a Ti, Senhor, a recuperação está agora sendo franca e nós estamos felizes e agradecidos. Abençoa cada um dos meus irmãos ouvintes, fica com todos, dando a bênção e a paz. E nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Então, chegamos ao final de mais esta apresentação, né? E nós gostamos muito de saber, de pensar que estamos falando com vocês aí do outro lado, mesmo de uma forma invisível, não é assim? Para nós aqui que estamos gravando, não estamos vendo vocês, não é? Mas sabemos que vocês estão do outro lado aí em conexão. Ficamos agradecidos a Deus pela vida de todos vocês. Fiquem com Deus, que a bênção do Senhor paire sobre cada um. E não esqueça, se tiver que fazer um pedido de oração, coloca aí nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.